pessoal, você está no canal Livros da Tuca, eu sou a Virgínia, estou aqui hoje em mais uma segunda-feira para ler uma poesia para vocês. Eu espero que vocês gostem. Um minutinho só. Então, pessoal, eu hoje escolhi o livro, eu acho que até já li uma poesia desse livro para vocês, do Fernando Pessoa, Antologia Poética, tá? Eu estava lendo, eu adoro livro que vem com texto de apoio. Eu acho que vocês, a maioria também, né? Porque a gente entende um pouco mais. Por exemplo, desculpem a minha ignorância, mas eu não sabia que Fernando Pessoa havia escrito sobre. Ele escreveu alguns livros com o que ele chama de heterônimos. O que seria isso? Seriam pseudônimos, né? Que ele utilizou para escrever. Mas quer ver o que diz aqui? Olha só. Palavra de origem grega, heterônimo significa outros nomes, mas em realidade designa outras personalidades que a imaginação de Fernando Pessoa concebeu. E nesse livro vem tudo, né? Vem as outras personalidades dele, ou os outros pseudônimos ou heterônimos, são Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Gente, eu não sabia disso, sabe? Eu achei bem legal, assim. Ele explica mais algumas coisas. Todo mundo sabe que Fernando Pessoa foi um poeta português, talvez o mais importante deles, né? E tem muita coisa bonita. Eu comecei a olhar, eu percebi que eu me identifico mais com a poesia de Alberto Caeiro. O jeito, sabe? O tipo de poesia, porque ele fala da natureza, ele fala de metafísica. Então, me agradou bastante. E foi por isso que eu escolhi esta poesia para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Há metafísica bastante em não pensar em nada? O que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. É correr as cortinas da minha janela, mas ela não tem cortinas. O mistério das coisas? Sei lá o que é mistério. O único mistério é haver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor. Mas abre os olhos e vê o sol, e já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que pensamentos. De todos os filósofos e de todos os poetas, a luz do sol não sabe o que faz, e por isso não erra, e é comum e boa. Metafísica? Que metafísica tem aquelas árvores? A de serem verdes e copadas, e de terem ramos, e a de dar fruto na sua hora, o que não nos faz pensar. A nós, que não sabemos dar por elas, mas que melhor metafísica que a delas, que é a de não saber para que vivem, nem saber que o não sabem? Constituição íntima das coisas, sentido íntimo do universo. Tudo isso é falso. Tudo isso não quer dizer nada. É incrível que se possa pensar em coisas dessas. É como pensar em razões e fins. Quando o começo da manhã está raiando e pelos lados das árvores um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão. Pensar no sentido íntimo das coisas é acrescentado como pensar na saúde ou levar um copo à água das fontes. O único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido íntimo nenhum. Não acredito em Deus porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo. E entraria pela minha porta dentro, dizendo-me: aqui estou. Isto é talvez ridículo aos ouvidos de quem, por não saber o que é olhar para as coisas, não compreende quem fala delas, com o modo de falar que reparar para elas ensina. Mas se Deus é as flores e as árvores, e os montes e o sol e o luar, então acredito nele.
Então acredito nele a toda hora. E a minha vida é toda uma oração e uma missa, e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Mas se Deus é as árvores e as flores, e os montes e o luar e o sol, para que lhe chamo eu Deus? Chamo-lhe flores e árvores, e montes, e sol e luar, porque se ele se fez para eu o ver, sol e luar e flores e árvores e montes, se ele me aparece como sendo árvores e montes, e luar e sol e flores, é que ele quer que eu o conheça, como árvores e montes e flores e luar e sol. E por isso eu obedeço-lhe. Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio? Obedeço-lhe a viver espontaneamente, como quem abre os olhos e vê. E chamo-lhe luar e sol e flores, e árvores e montes, e amo-o sem pensar nele. E penso vendo e ouvindo, e ando com ele a toda hora. Foi longo hoje, né, gente? Mas eu amei esse poema. Gostaria de saber a opinião de todos. Eu fiquei achei meio estranho assim na hora que ele fala, eu não acredito em Deus, mas eu não sabia que ia haver uma reviravolta aí para nos mostrar que Deus está em toda parte, principalmente na natureza, não é mesmo? Nesse planeta lindo que a gente vive, nesse universo maravilhoso a ser descoberto ainda pela humanidade, da Terra, pelo menos. Tá bom, gente? Era esse o recado de hoje. Um bom dia, uma boa semana a todos. Que seja uma semana repleta de luz, de felicidade, de proteção para todo o planeta Terra e principalmente para o nosso Brasil querido, que está precisando tanto de luz, não é mesmo, gente? Obrigada por me acompanharem. Um beijo para vocês. Quem gostou, dá um like. Não esquece de dar o like, tá? E também aperta o sininho, porque assim quando tiver coisa nova, você vai saber em primeira mão. Tá bom? Obrigado pelas inscrições, obrigada por tudo, pelos comentários também. Comentem, gostaria de saber a opinião de vocês. Um beijo. Tchau!